Sabe, o texto que nós vamos ler nesta manhã, quem escreveu foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve em sua carta aos Romanos, e eu gostaria de situar um pouquinho a você quem é Paulo. Paulo, judeu por excelência, fariseu dos fariseus, seguidor da lei judaica, ninguém era como Paulo. Na verdade, no seu tempo, o seu nome era Saulo. E quando ele teve um encontro com Cristo, seu nome foi mudado para Paulo. E é incrível que naquele encontro que Saulo teve com o Senhor, sua vida foi transformada. Mas antes, para você ter uma ideia, talvez aqui, com certeza não tenha, você vai ter que ir ao presídio para procurar uma pessoa igual a Saulo. Saulo, quando Estevão estava pregando, as pessoas não resistiam à mensagem que Estevão estava pregando. E os religiosos da época fizeram um grande conflito contra a vida dele e mataram Estevão. E aos pés de Saulo estavam as roupas de Estevão. Então, Saulo era um homem que primava em servir a Deus, mas perseguia a igreja de Cristo, por entender que na sua época ele estava fazendo a vontade de Deus. Mas isso mudou quando ele teve um encontro com Jesus. E quando ele teve um encontro com Jesus, a sua vida foi transformada e ele passou a ser um servo de Jesus. E no Novo Testamento, quando você ler a Bíblia depois dos Evangelhos, você vai encontrar muitos dos escritos de Paulo, e um deles está em Romanos, no capítulo 7, que eu gostaria que você acompanhasse a leitura e pudesse também ler em casa, se desejar. Diz o seguinte: sabemos que a lei é espiritual, e contudo sou carnal, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, mas não faço o que desejo, mas o que odeio. Agora, se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não o faço. Pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Ora, se faço o que não desejo, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então encontro uma lei contra o meu desejo de fazer o bem. O mal está presente em mim. Numa leitura um pouco mais em outra versão, você vai encontrar, quando Paulo diz eu sou carnal, ele nessa leitura dá a seguinte versão: sou humano e fraco. E eu escolhi esse título para a mensagem, sou humano e fraco, porque na leitura bíblica dá para perceber que eu não fico muito longe daquilo que Paulo estava dizendo. Eu não sei se é só eu, mas eu não fico muito longe dessa situação. O bem que eu quero fazer, mas como assim? Você está pregando a palavra, você já não se encontrou. Já me encontrei com Jesus. É bom você lembrar que Paulo escreve isso aqui depois da sua conversão, mais de 20 anos depois. E ele está dizendo eu sou humano e fraco. Ele explica o que está acontecendo. E eu quero, antes de entrar propriamente dito naquilo que eu quero falar nesta manhã e compartilhar com você, que a pessoa que se arrependeu dos seus pecados e teve um encontro com Jesus, tem duas naturezas. A pessoa que ainda não se arrependeu dos seus pecados e não teve um encontro com Jesus, não entendeu que Jesus deve ser o centro da sua vida e que a sua vida pode ser mudada, ele tem uma natureza. E a Bíblia mostra isto a respeito de duas naturezas quem teve um encontro com Jesus. A Bíblia diz, por isso digo,
vivam no Espírito. Esse Espírito é Espírito de Deus, letra maiúscula. Vivam no Espírito e de modo nenhum vocês vão satisfazer os impulsos, os desejos da carne de vocês, de maneira nenhuma. E aí ele diz: o Espírito é contra a carne, é contra os desejos da carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Entenderam? Então muitas vezes nós vivemos também esses conflitos entre o certo e o errado, porque todos os dias, quando nós despertamos pela manhã, nós vamos precisar tomar decisões que nós colocamos em escala de importância, e decisões que nós nem consideramos como importantes, mas que às vezes nos levam exatamente a esse momento de não fazer o bem que deveria, de não pensar o bem que deveria, mas fazer aquilo que não deveria. Essa é a realidade de todos nós. Era a realidade de Paulo, era a realidade daquele que viveu perto de Jesus. Eu quero lançar algumas perguntas nessa manhã. Eu creio que fazer pergunta para o auditório normalmente gera desconforto, mas você não precisa responder. Não precisa responder. Mas a Débora não, Débora? Não precisa. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para nós podermos refletir. Como nós nos sentimos, ou como você se sente quando falha com Jesus? Como que eu me sinto quando que aquilo que eu deveria fazer, eu não faço? Pior, eu faço ao contrário. Como que eu me sinto quando não consigo agradar a Deus, porque eu sei que eu poderia agradar a Deus naquele momento, naquela situação? Como que eu me sinto quando perco a comunhão com Ele? E as respostas, elas podem ser diversas, elas estão dentro de nós. E algumas respostas eu quero pontuar aqui, não dizer que vocês estão pensando nisso, mas que pode alguém ter pensado nisso. Mas algumas respostas pode ser a seguinte: a primeira coisa que eu me sinto condenado. Me sinto, claro, afastado de Deus. Me sinto talvez a pior das pessoas, o maior traidor da fé, o maior traidor de Jesus. E normalmente vem o seguinte pensamento na cabeça: eu nunca vou conseguir, de maneira nenhuma, nunca vou conseguir ser útil a Deus como o fulano é útil a Deus. Eu nunca vou poder nem sequer chegar perto daquilo que aquela pessoa vive. Sabe, as pessoas que ainda não tiveram um contato com Jesus, contato com a palavra, que normalmente nós usamos os seguintes termos, que estão lá fora, que ainda não chegaram em Jesus. Sabe como eles veem a igreja? Eles veem a igreja com o seguinte pensamento errado: lá tem um grupo de pessoas que muitas vezes eles pensam o seguinte: eu não sou digno de estar lá no meio deles. Eu já ouvi isso várias vezes. E outros dizem o seguinte: lá existem regras, e as regras são rígidas para que possa viver. E não significa, não tem a ver com regras, tem a ver com o fruto de Deus nas nossas vidas. Se somos diferentes, se somos transformados, não é porque obedecemos uma cartilha de regras imposta pela igreja ou pelo pastor, é porque existe um fruto do Espírito de Deus nas nossas vidas que nos faz agir diferentes. E o diabo consegue mudar isso na cabeça das pessoas para que eles pensem: nunca vou poder ser como eles. E esse é o maior erro que muitas pessoas cometem. Deus não vê a mim como eu me vejo. Deus não vê a você como Jesus, como você se vê. E eu quero pensar com vocês nessa manhã, como que Jesus nos trata?
quando falhamos com Ele? De que forma Ele nos trata? E entender um pouco disso vai nos ajudar a caminhar mais perto dEle, inclusive quando falhamos. Inclusive no momento que falhamos. E eu quero olhar com vocês a vida de um homem. Ele se chama Pedro, e nós podemos, se você desejar, acompanhar a leitura. É uma breve leitura, e para muitos já sabem decor, está em Mateus no capítulo 26, no versículo 32. Então Jesus lhe disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará, Pedro. Porém Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Uma pergunta: Pedro não estava falando a verdade? Eu acredito que sim. Talvez você esteja aqui ouvindo esse texto pela primeira vez, você vai perceber o que aconteceu depois. Mas Pedro estava sendo sincero: eu nunca vou te negar. Nunca isto vai acontecer comigo. Depois desse momento, Jesus vai para o Getsemane, e lá naquele momento no Getsemane eles vão e prendem Jesus. Os discípulos simplesmente, eles vão para cada canto. E você vai perceber isto, que Pedro, ele continua seguindo Jesus, mas diferente. Se você vai ler nas Escrituras, quando Jesus é levado lá para o Sinédrio, quando ele é levado para o julgamento, Pedro segue Jesus de longe. Ele segue Jesus, não conta a Bíblia que algum discípulo está fazendo o mesmo, mas Pedro está seguindo Jesus de longe. Isso, nós precisamos refletir sobre essas questões de seguir Jesus de longe. Não é a melhor forma de seguir Jesus. A melhor forma de seguir Jesus é perto, é andar com Ele, porque nós vamos ver que Pedro, ele segue Jesus, e quando ele entra no lugar aonde lhe é permitido entrar, tem uma empregada lá, e a empregada chega perto: vem cá, você é um daqueles que estava andando com Jesus, o Galileu. E a Bíblia diz que Pedro dá uma resposta quando esta empregada denuncia que ele é um dos discípulos. E a resposta de Pedro foi a seguinte: eu não conheço esse homem. Eu não conheço, mas Pedro tinha dito: Senhor, de maneira nenhuma eu vou te negar. Pedro tinha decidido fazer aquilo que é certo, mas agora Pedro se depara com um momento exatamente de fazer aquilo que é errado. E aí nós precisamos refletir sobre isso. Pedro, como nós, tinha tomado uma decisão de seguir a Jesus, uma decisão para Jesus: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. Quantas dessas decisões nós tomamos na vida e nos vemos tropeçando? E essa é a realidade da vida real, que muitas vezes tomamos decisões sérias com respeito à nossa fé em Cristo Jesus, e nos vemos vacilando, e muitos que vacilam param ao longo da caminhada. E essa palavra, esse texto bíblico tem a ver com nos dar subsídio bíblico, graça de Deus, para que quando nos vermos num momento como esse de Pedro, nós venhamos prosseguir. Não seguir de Jesus de longe,
mas seguir Jesus de perto. Decidir fazer algo está muito longe de fazê-lo. Há na natureza humana uma fraqueza essencial da vontade. A vontade se defronta com os atos, os problemas, as dificuldades, a oposição e fracassa. Às vezes nos vemos exatamente numa bifurcação, pressionados lá na ponta do funil. Ou você entra, e nós precisamos dizer não. E às vezes a vontade de fazer aquilo que é certo não é o suficiente para fazermos aquilo que agrada a Deus. E aí eu falho. E quando eu falho, eu desmorono. A vontade humana, sem a fortaleza de Cristo, está destinada a fracassar. Escreva isso. A vontade humana, sem a fortaleza de Cristo, está destinada a fracassar. A vontade humana não te impulsiona a seguir Jesus até o fim. Você vê Pedro, está seguindo Jesus, mas de longe. A vontade humana não vai dizer que você vai conseguir. Mas toda vez que você aliar a vontade humana que está lá dentro de você a uma dependência de Cristo Jesus, tenha certeza que você vai conseguir. Tenha certeza que você vai passar do outro lado. Tenha certeza que você não vai se decepcionar com você mesmo. Se você depender, se você aliar, Senhor, hoje eu estou fazendo um propósito, mas eu sei que esse propósito, somente com a minha vontade não vai me levar à conclusão dele. Mas Senhor, se Tu me ajudares nesse propósito, Senhor, se Tu me ajudares a caminhar contigo nesse propósito, eu vou conseguir. Isso se chama dependência e seguir Jesus de perto. A primeira negação você vai encontrar na Bíblia. Nós não vamos ler todo o texto. Você vai encontrar em Mateus 26, 69 a 75. A primeira negação de Pedro foi a respeito daquela empregada. Ele respondeu e disse o seguinte: eu juro que não conheço este homem. Para um judeu fazer isso, ele tem que contrariar muitos princípios daquilo que ele acredita que foi ensinado a vida inteira. Porque o texto bíblico nos ensina que nós não devemos jurar por ninguém, nem por aquilo que está aqui, ou nem por aquilo que está no céu, acima do céu. E Pedro, eu juro que não conheço esse homem. Perdão, Pedro, eu juro que não conheço esse homem. Eu não conheço ele. Mas o interessante é que duas negações que ele faz é para as empregadas. Só que o assunto está percorrendo. E agora já não é mais a empregada. As pessoas estão em volta de Pedro. E eles dizem o seguinte: olha, você é um deles, porque a tua fala te condena. Tu fala como eles, tu tem o sotaque deles, tu é um deles. E nesta hora, gente, sabe o que Pedro fez? Além do óbvio que você já sabe, ele negou, acrescentando palavras de maldição. Isso é louco isso. Mas Pedro é aquele homem que diz: Jesus, ainda que todos te abandonem, eu estou contigo. Se precisar morrer, eu morro contigo. Esse é Pedro que parece-me que lá do outro lado do espelho está o Vanderlei, que muitas vezes por conhecer e por pregar a palavra de Deus, e hoje de manhã eu orava: Senhor, quantos anos eu prego a palavra? E aí eu me vejo exatamente nesses momentos de Pedro, eu me vejo exatamente nesses momentos do apóstolo Paulo. O bem que eu quero pensar, ele diz fazer, mas o bem que eu quero pensar, eu não penso, mas o mal que não quero, eu penso.
Essa muitas vezes nós nos colocamos na cadeira de juiz. E Jesus diz: a ninguém julgueis, para que vocês não sejam julgados. Mas é isso a realidade da vida. Só que tem um detalhe: estas coisas não nos podem impedir de seguir Jesus de perto. E aí Pedro amaldiçoa. Ele pronuncia palavras de maldição. Amaldiçoar é pronunciar palavras de maldição contra alguém. Ele faz um juramento. E um juramento é a invocação de uma maldição sobre aquele que rompe com a sua própria palavra, ou se a pessoa não está proferindo a verdade. Pedro nega com adição de palavras profanas. Talvez tenha proferido palavras que nunca tinham usado até então, por ser ele um judeu. Mas agora o que está acontecendo com Pedro? Vamos olhar um pouco para a vida de Pedro. O que está acontecendo com ele? A cabeça de Pedro girava em pensamentos sobre o amigo que tinha sido traído. Eu traí o meu amigo, eu traí o meu mestre, eu traí ele. E agora ele se vê negando Jesus. Talvez Pedro tenha lembrado das palavras que Jesus tinha ensinado. Olha, se vocês me negarem diante dos homens, você será negado diante de Deus. Talvez ele tenha lembrado das palavras de Jesus. Pedro perdeu o sono. Sua mente estava confusa e seu temperamento estava explodindo. Cansado mentalmente e fisicamente, em desespero, ele perdeu o controle. Essa semana eu quase perdi o controle. Essa semana eu quase perdi a paciência. Pastor, você não pode dizer isso. Isso te descredibiliza. Sabe quando o povo tem a mentalidade de que aquele que prega a palavra é um grande perigo de transformar esse homem em um ídolo, ou essa mulher em um ídolo. Eu sou humano e fraco. Eu tenho duas naturezas como você tem, que conflitam dentro de nós, que é espiritual e que é carnal, que é por conta do pecado original que está em nós. Mas qual é a diferença então, pastor? A diferença é que a natureza espiritual, quando ela é alimentada mais que a natureza carnal, aquilo que é de Deus vence dentro de nós. Se você der alimento para aquilo que é do Espírito, através da palavra, através da tua comunhão com Deus, você vai ficar forte em Deus. E aí em algum momento você vai explodir. Em algum momento nós explodimos. Pedro explodiu. Pedro não segurou o tranco. E a Bíblia diz que Jesus ele ficou durante 40 dias depois que ressuscitou. 40 dias no meio dos discípulos. Por duas vezes ele se apresenta aos discípulos e pela primeira vez a uma mulher. Na segunda vez que ele apresenta aos seus discípulos, ele chega na praia porque Pedro disse: vamos pescar, Jesus morreu, vamos pescar. E todo mundo foi pescar. E aí quando Pedro está voltando na embarcação, Jesus está na beira da praia, com um foguinho aceso, peixe na brasa, tudo bonito, esperando eles chegar. E quando Pedro e os discípulos estão chegando, eles reconhecem que é Jesus, porque ali teve uma pesca maravilhosa, e nós não vamos entrar nesses detalhes. E aí então desce os discípulos, e aí Jesus chama Pedro para um particular. Sabe aquele particular que dá tremor nas pernas? Você já se viu em alguma situação quando alguém chama você para o particular? E aí então Jesus chega para Pedro, ainda os discípulos estão perto. E aí Jesus diz para Pedro, para os discípulos ouvirem, porque a primeira negação de Pedro, a empregada ouviu e as pessoas que estavam lá ouviram.
Então Jesus pergunta: Pedro, tu me amas mais do que esses outros aí? Tu me amas mais do que esses outros? Os outros não estão sabendo de nada. Os outros não sabem que Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro, tu me amas mais do que os outros? E aí Pedro responde para Jesus: sim, Senhor, tu sabes que eu amo a ti. Sabe quando nós erramos, o que você vai ouvir de Jesus? Tu me amas? Nós esperamos uma repreensão, nós esperamos um julgamento. Muitas vezes a nossa estrutura de fé está montada em cima de uma religiosidade, e nós mesmos já nos condenamos. E nós esperamos da parte de Jesus um julgamento, ou algo severo, algo que pressiona. Mas Jesus olha para Pedro: Pedro, tu me amas? Sabe o que Jesus queria ouvir da parte de Pedro? Aquilo que ele já sabia. O que o Senhor Jesus quer ouvir de nós quando nós erramos, é aquilo que Ele já sabe, mas que nós precisamos reafirmar para sermos curados daquela condenação que nós estamos. Ao invés de Pedro, de ter aquela conversa, Jesus, eu na bola. E aí então Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? 2ª vez. E ele responde: sim, Senhor, tu sabes que amo a ti. Na 1ª vez ele diz o seguinte: alimenta os meus cordeirinhos. Muito importante isso, alimenta meus cordeirinhos. E na 2ª, Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. E aqui há algo muito importante, pegue isso para a tua vida. Um homem que negou, a 3ª vez acrescentou maldição. Para um judeu isso é muito complicado. Ele pisou demais. E Jesus confia a sua noiva para ele: apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Eu só preciso que tu me ames. Nós estamos querendo andar com Jesus, tentando acertar as coisas. Não, você anda com Jesus e Ele acerta a tua vida. Esse é o grande problema. E eu acredito que isso está muito idealizado na cabeça do inferno, do diabo, que tenta manipular na mente das pessoas. Não, eu tenho que fazer, eu tenho que construir este caminho. Não, quem constrói o caminho se chama Jesus. Quem é a rocha é Jesus. Quem planta você em segurança é Jesus. Quem alimenta a tua vontade para fazer aquilo que é certo se chama Jesus Cristo. E a 3ª pergunta de Jesus: Pedro, tu me amas? Amas a mim? Jesus está esperando que você só diga: eu te amo, Jesus. Ao invés de você ficar se arrastando: eu te amo, Jesus. Ao invés de estarmos debaixo de condenação: eu te amo, Jesus. Quando Jesus pergunta para Pedro a 3ª vez, a Bíblia diz que Pedro entristeceu-se. Ele diz: tu me amas? E olha só que a resposta de Pedro na 3ª vez, guarda isso: Senhor, todas as coisas tu sabes. Tu sabe que eu te traí. Tu sabe que eu pequei. Tu sabe que eu fiz aquilo que é abominável diante dos teus olhos. Tu sabe que os meus pensamentos foram sujos. Tu sabe que por causa da minha legalidade eu não fiz isso, não fiz isso, não fiz aquilo. E eu me sinto condenado porque não fiz.
estava dizendo: Pedro, eu sei, Pedro, mas eu só quero saber de uma coisa: tu me amas? E na terceira vez, Pedro responde. Jesus disse para Pedro: alimenta as minhas ovelhas, eu confio a ti. Aquilo que é mais caro, alimenta os meus cordeiros. Deixa eu concluir. Lembra daquela frase? Alguns tiraram a foto da frase. Quem lembra da frase? Vamos voltar àquela frase? Põe lá. A vontade humana sem a fortaleza de Cristo está destinada a quê? A fracasso. Sabe o que nós precisamos? Sabe o que você precisa? Sabe o que todos nós precisamos? De fortalecimento. É uma palavra que Deus usa o profeta Isaías para dizer o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Sabe o que nós precisamos? De fortalecimento. E não é uma coisa que vem, já veio, mas nós esquecemos. Nós esquecemos que já veio o fortalecimento. E onde está o fortalecimento, pastor? Sabe, os discípulos, eles estavam acuados. Depois da ressurreição de Jesus, eles foram para os cenáculos, e em obediência àquilo que Jesus tinha dito para eles: vocês subam para Jerusalém e fiquem lá. E durante 10 dias eles estão encerrados em um lugar, orando, eles estão quietos lá. E a Bíblia diz que o Espírito Santo vem sobre eles. E a Bíblia diz que eles são cheios do Espírito Santo. Sabe, o fortalecimento não vem através de uma oração que eu possa fazer por você. O fortalecimento vem quando você descobre que você é a casa de Deus, que o Espírito Santo habita em você, que Ele está aí dentro do teu interior para fluir como rios de água viva para fora. O ajudador, o auxiliador, aquele que te põe de pé, aquele que te fortalece, aquele que se soma à tua vontade, aquele que te leva até o alvo, está aí contigo. Espírito Santo. Me desculpa. Os discípulos estão amedrontados quando o Espírito Santo vem sobre eles. Um lugar fechado, eles saem para fora. Pedro sai para fora e começa a anunciar o Evangelho e falar do Jesus que foi crucificado. O que você precisa fazer é descobrir, redescobrir que o Espírito Santo habita em você, e deixa fluir isso na tua vida. Mas pastor, e eu que não tenho as duas naturezas? Você pode ter nessa manhã. É uma questão de escolha. Eu já quero antecipar para você que se você escolher Jesus hoje, nessa manhã, eu quero antecipar para você que primeiro Ele te escolheu. Quero que você saiba disso. Ele te escolheu primeiro. Está batendo alguma coisa dentro do teu coração que você nunca sentiu e está sentindo pela primeira vez, não tem a ver com o cenário e nem com as pessoas, tem a ver com Jesus. Quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos e aquelas 120 pessoas, eles passaram a fazer coisas incríveis. Deus fará através de você, através de nós, tudo quanto te parece impossível.
Porque o Espírito Santo habita em mim e habita em você. E você não precisa de anos para ver isso acontecer. Basta você nascer de novo e o Espírito Santo vai entrar na tua vida. E Ele que age na tua vida, agirá através da tua vida. Portanto, deixe de olhar para as tuas fraquezas. Deixe de olhar para as tuas limitações. Pois o Deus que te chamou e escolheu não é homem para que minta, tampouco limitado como um humano para se arrepender. Nós temos uma oportunidade nesta manhã. Você tem uma oportunidade nesta manhã de declarar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da tua vida. Mas para que eu preciso disto? Porque o pecado que habita dentro de nós, todos. Mas pastor, o que é isso? Eu faço o que é do melhor. Não tem problema, não tem a ver com o que você faz de melhor. Tem a ver com o pecado que habita em nós. Quando você tem consciência, através do despertamento bíblico da tua mente, que você é um pecador e que Jesus é o Filho de Deus, e que você pode fazer dele o centro da tua vida. Isso é obra do Espírito Santo na tua vida, batendo a porta do teu coração, querendo entrar. Quando isso acontece por amor de Jesus a tua vida, porque Ele quer colocar uma natureza divina dentro de você, para que você tenha a vontade humana alicerçada na fortaleza de Cristo, para fazer aquilo que nós não conseguimos fazer, que é o bem, e acabamos fazendo o que é ruim. E andar com Ele nos leva a uma vida de vitória. Portanto, nós podemos ter duas orações, mas a primeira oração que nós podemos ter faz parte do momento da tua decisão. A decisão de andar com Cristo, a decisão de arrepender-se dos seus pecados e passar a ter uma natureza divina, conforme Romanos 10. Romanos diz: se com a boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Ou seja, você será resgatado para Deus. Uma natureza divina vai ser posta dentro de você. E eu quero convidar vocês para ficarem em pé comigo. E esse momento é um momento muito teu, muito pessoal. E nós queremos te dar a privacidade para tomar essa decisão em Cristo Jesus e confessá-lo pela primeira vez como Senhor e Salvador da tua vida. Porque você quer ter uma natureza divina dentro de você. Você quer perdão para os seus pecados. Você quer um encontro com Jesus como Saulo teve. E eu quero convidar todos que estão aqui para fechar os seus olhos, porque nós queremos dar a você privacidade, liberdade para tomar essa decisão pessoal com Jesus. Portanto, nesta manhã, se você quer confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu não vou chamar você para vir aqui à frente. Isso é pessoal, isso é só teu, isso é com você e Deus. Se você quer fazer isto pela primeira vez, você pode levantar a sua mão e nós queremos orar com você. Você pode levantar a sua mão bem alto, porque a tua decisão em Cristo fará com que você passe a andar com Cristo. Pode fechar os seus olhos. A segunda palavra que eu quero ter nessa manhã é com respeito às pessoas que se sentem condenadas ao longo da caminhada, que querem reativar a sua vida com Jesus, quer reativar o seu andar com Jesus, um andar de perto, um andar mais próximo, não um andar distante, mas um andar de perto com Jesus. Quer se reconciliar com o Senhor nesta manhã. Se há alguém aqui nesta manhã, nós estamos de olhos fechados, você pode levantar a sua mão direita. Eu quero orar por você.
Há várias mãos que estão erguidas. Eu quero orar por ti. Você pode baixar as suas mãos. Pode baixar as suas mãos. Eu quero orar por ti agora. Paizinho querido, nesta manhã nós nos curvamos diante de ti. Nós queremos na presença do teu Espírito conosco, na presença do Filho de Deus conosco. E essas mãos que se ergueram, Senhor, para reconciliar-se contigo, quando uma retomada de posição contigo, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, esse é o momento em que elas tomam uma decisão por vontade própria, mas essa vontade própria, Senhor, alicerçada agora em Cristo Jesus, para caminhar, para correr com Jesus, para andar com Jesus, para se fortalecer em Cristo. Pai, nós oramos, Senhor, para que este dia, para que esta manhã seja um marco de crescimento, um marco, Senhor, de amadurecimento espiritual, um marco de avanço, Senhor, nessas vidas, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, por maturidade e por fortalecimento e um andar em Cristo Jesus. Aleluia. Pai, eu oro para que o teu Espírito Santo, que está dentro de cada um, Senhor, flua conforme a tua palavra diz. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Que seja esse fluir durante essa semana, que seja esse fluir de Deus na vida do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e profetizamos sobre a vida de cada um, de cada família, de um crescente, de uma maturidade, de um gozo, de uma presença de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E você pode louvar a Deus. Amém.